também, a partir desse momento, estar acompanhando este culto pelo Facebook, facebook.com/Pastor Mário Filho. Estamos ao vivo e gravando para o nosso canal do YouTube, porque eu quero que o que vai ser dito aqui fique registrado, né? São coisas importantes. Mas antes de falar qualquer coisa, eu quero convidar você para juntos nós termos um tempo de oração. Buscar graça, buscar a misericórdia de Deus, buscar a força. Sei lá de onde nós vamos tirar força. Mas o Senhor Deus vai nos fortalecer para a gente continuar esse trabalho aqui, porque, vamos lá, vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, bendito és Tu. Soberano é o Senhor, nós sabemos de tudo isso, e é isso, Senhor, que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais tristes das nossas vidas, a gente tem força para continuar. Quem é que às vezes não passa por um desespero? Quem é que às vezes não sente que parece que está fechado dentro de uma caixa, não tem saída para a direita, não tem saída para a esquerda, não tem saída para lado nenhum? E aí nós clamamos ao Senhor ajuda, suplicamos ao Senhor: Senhor, venha nos socorrer, Senhor. Coisas acontecem nas nossas vidas, irmãos e irmãs, e eu estava hoje, na hora do almoço, pensando sobre isso. Deus sabe tudo, nosso Senhor sabe absolutamente tudo. Antes das coisas acontecerem, o Senhor sabe que elas vão acontecer, como elas se iniciarão, qual será o meio daquilo, qual será o fim daquilo. E se ilude, se engana aqueles que acham que Deus vai nos impedir de alguma coisa. Nós temos a liberdade de fazer e depois arcar com todas as consequências. Quantas vezes nas nossas vidas acontecem coisas que nós nunca imaginamos que aconteceriam? A gente vê acontecendo com muita gente, mas acha que com a gente não vai acontecer. E quando acontece, a gente se sente o cocô do cavalo do bandido. Mas, Senhor, dá-nos força. Ajuda-nos restaura em nós a força, a confiança, a alegria. Tira de nós o excesso de tristeza. Até a tristeza o Senhor pode tirar de nós, mas às vezes a tristeza faz bem. Tira de nós então o excesso de tristeza. Aquilo que às vezes nós gostamos de sentir para mostrar para os outros que estamos tristes, abatidos. Isso não é digno. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a corrigirmos os nossos erros, as nossas falhas. Retira de nós, Senhor, todo o orgulho, todo o excesso retira de nós, Senhor. Fala conosco nesta tarde de segunda-feira, iniciando o último mês do ano, iniciando-se numa semana completa, né? O mês já iniciou semana passada. Fala conosco, Senhor, sustenta-nos, porque nós somos
sem dúvida nenhuma, fracos. Eu sou muito fraco e preciso que o Senhor me sustente. Peço pelos meus irmãos e irmãs, peço por todos aqueles que estão conosco e aqueles que virão a estar conosco. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Salvador Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, se durante as orações vocês se lembrarem de mim, orem por mim. Eu não sou super-homem. Preciso da oração de vocês e da graça poderosíssima do nosso Deus. Vamos abrir a Bíblia nesta tarde no primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículos 22 e 23. Velho Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículos 22 e 23. Eu não vou entrar em alguns detalhes aqui, porque eu tenho muita coisa para falar, né? Então vamos falar. Você tem a Bíblia aí? Abra, leia comigo. Vou ficar muito feliz em saber que você está lendo a Bíblia comigo. Me deixa eu falar outra coisa para vocês, que eu falei para um irmão aqui via WhatsApp, e quero aproveitar que falei isso para o irmão, quero falar para você também, enquanto você está procurando aí. Primeiro livro dos Reis, 14, versículos 22 e 23. Irmãos e irmãs, você vai ler a Bíblia? Não leia assim, abre em qualquer lugar e começa a ler. Lê lá, depois fecha, depois vai ler de novo, abre em qualquer lugar e começa a ler. Não é assim que se lê a Bíblia. Assim você não vai entender a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem começo, tem meio e tem fim. Então nós temos que ler de maneira sistemática. O que é ler a Bíblia de maneira sistemática? Você já leu a Bíblia inteira? Não. Então vai ler. Começa em Mateus. Vai em Mateus, Marcos, Lucas, João. Vai indo. Vai até Apocalipse. Se as dúvidas surgirem, eu estou aqui para te ajudar. Não me recuso a responder a pergunta de ninguém, não. Estou aqui. Terminou em Apocalipse? Aí você vai lá para Gênesis. Leia de Gênesis até Malaquias. Não dá certo a gente ficar lendo a Bíblia de maneira aleatória. Não é assim. A leitura da Bíblia tem que ser sistemática. É um estudo. É um estudo. Como nós somos cristãos, eu estou dizendo para você começar a ler a Bíblia nos Evangelhos. Depois você vai para o Velho Testamento. Entendeu? Mas Deus vai falar comigo e abre a Bíblia em qualquer lugar ali. Isso não existe. A Bíblia não é carta de baralho para tirar sorte, viu? Talvez você tenha aprendido assim, ou talvez ninguém nunca te falou, mas eu estou falando isso para te ajudar. Não é assim. Começa em Mateus, vai até Apocalipse. Seguindo, parou, marca lá. Quando for retomar, retoma, não tenha pressa. Às vezes vale mais a pena você ficar uma semana num versículo do que ler a Bíblia toda na semana.
para a gente entender. Surgindo alguns problemas, dúvidas, eu estou aqui para te ajudar. Tá? Irmãos, se abriu aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículos 22 e 23. O que está escrito aí? Está escrito assim na palavra de Deus, olha. O povo de Judá pecou contra o Eterno e deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram altares nos morros para a adoração de falsos deuses, e no alto dos morros e debaixo de árvores que dão sombra, levantaram colunas de pedras e postes ídolos para adorar. Bom, meus amados, amadas, de manhã eu falei que dia 25 de dezembro, espero que tenha ficado claro, porque no rádio, irmãos, irmãs, eu tenho um tempo pequenininho aqui. Isso aqui demanda tempo, mas eu sintetizei o máximo para isso ficar claro no rádio. Dia 25 de dezembro não tem absolutamente nada com o nascimento de Jesus. Jesus não nasceu no dia 25 e muito menos em dezembro. Jesus nasceu, claro, óbvio, né? Mas provavelmente Jesus nasceu de final de agosto até outubro. Tem uns que tiram o mês de agosto, Jesus nasceu ou setembro ou outubro. Tudo bem, mas nunca em novembro, dezembro ou janeiro. Então, dia 25 de dezembro é uma data falsa e, pior do que falsa, dia 25 de dezembro é uma data pagã. É uma data de um conchavo político que foi feito pelo imperador Constantino. Né? Isso tudo eu falei de manhã, espero que tenha ficado claro. Amanhã cedo ainda vou falar um pouco mais, vou mostrar algumas coisas na Bíblia para vocês amanhã cedo. Né? Amanhã cedo, se der, eu vou falar sobre presépio, essas coisas dos reis magos, essas coisas que as pessoas aprenderam quando criança, mas nunca atentaram na Bíblia. E são pequeninos detalhes que eu vou mostrar para vocês amanhã. Você vai falar, mas olha, eu já li isso tantas vezes e não tinha prestado atenção. Porque é assim mesmo. E agora à tarde, eu quero falar para vocês das árvores de Natal. Né? Eu recebi muitas perguntas, pastor, eu posso montar árvore de Natal aqui em casa? E eu dizendo, olha gente, na primeira semana de dezembro eu vou falar sobre isso. Olha pastor, que na igreja que eu frequento eles montaram árvore de Natal. O que eu faço? Não vai fazer nada, é a igreja que você frequenta, é escolha sua frequentar uma igreja que tem árvore de Natal. A árvore de Natal, assim como toda esta festa natalina, não tem nada de Natal. Ela é pagã, porque ela é ligada desde o dia de Natal, a árvore, as guirlandas, as velas, as bolas, tudo isso é ligado às estações do ano. Tudo isso é ligado ao culto solar, ao florescimento de vegetação, porque isso é uma coisa muito antiga. A adoração às plantas e particularmente às árvores. Porque cada planta, cada árvore tinha o seu Deus específico. De manhã eu falei, né? Falei de Saturno, falei de Osíris, citando. No Egito, por exemplo, o deus Osíris era o deus do crescimento da vegetação.
e das forças que movimentavam a agricultura na região do Nilo. Você sabe que só na região do Nilo, né, as margens do rio Nilo, é que cresce alguma coisa naquela região lá. E outros povos tinham outros deuses, né? Por exemplo, o pinheiro era o deus Átis, a azinheira era o deus Júpiter, o louro, sabe? Que faziam aquelas coroas de louro, até hoje faz, né? Colocam nos vencedores dos Jogos Olímpicos, né? O deus era o Apolo. Então você vê que esses deuses têm sempre ligação com uma árvore, com uma planta. Então a árvore de Natal, meu irmão, minha irmã, é um símbolo de consagração, é uma fábula de chamamento de adoração a deuses babilônicos. Não pense você que isso que eu estou falando, você vai achar nessas enciclopédias aí, tem tudo isso daqui que eu estou falando, entendeu? Os babilônicos consagravam uma árvore e aos pés desta árvore colocavam a imagem de deuses, entendeu? Depois levava tudo para casa. E a árvore tem um relacionamento, a árvore de Natal tem um relacionamento com o pinheiro, não é? Agora surgiu a tal da tuia holandesa, etc. e tal, mas é um pinheirinho. A tuia é uma outra espécie de pinheiro. E quantas vezes eu já ouvi em igrejas, né, aquela música que diz assim: pinheirinhos, que alegria, sinos tocam noite e dia, é Natal que vem chegando, vamos, pois, cantarolando. Oh, meu Deus! Bem, fizeram na ignorância, as pessoas cantam na ignorância. Mas um pinheiro da árvore de Natal... irmãos, me perdoem, me deu uma cãibra aqui. Meu Jesus amado. Pronto. Ai, a posição que eu estou aqui. Me desculpa, viu? Mas depois dos 35 é assim. Mas foi terrível, hein? É a posição que eu fiquei. O pinheiro, ele faz parte de um ritual de adoração a Nimrod. Você lendo o Velho Testamento, você vai encontrar esse nome lá. E a Semíramis, vai encontrar esses nomes. E você vai ficar horrorizado com o que você vai ler lá. E quando você coloca dentro da sua casa uma árvore de Natal, no seu trabalho, no seu comércio, na sua empresa, você coloca uma árvore de Natal, na igreja, você está ressuscitando um trono babilônico, você está ressuscitando uma maneira de adoração babilônica. Se você abrir em Jeremias, profeta Jeremias, Velho Testamento, capítulo 10, versículos do 1 ao 4. Jeremias, capítulo 10, versículo do 1 ao 4. Povo de Israel, escute a mensagem do Deus eterno para vocês. Ele diz: não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas no céu, mas vocês não devem se assustar. A religião desta gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta e um artista com suas ferramentas faz um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro e firmam com os pregos para que não caia aos pedaços. O restante desse capítulo 10 de Jeremias é uma dura exortação de Deus ao seu povo. Por quê?
para aquelas pessoas que estavam trazendo para dentro das suas casas esses costumes de povos pagãos. Quando você coloca uma árvore, quando você monta uma árvore, você está fazendo exatamente aquilo que Deus abomina. Você está conservando um costume de um povo pagão. Eu sei que você não quer fazer isso. Eu sei que você quer continuar tendo uma aliança com o nosso Senhor Deus. Esta árvore, de uma maneira ou de outra, acaba, segundo o texto que nós lemos, virando um ídolo. E é verdade. Eu me lembro há muitos anos atrás, a gente ia passar o Natal em Mogi das Cruzes e os presentes eram colocados ali embaixo da árvore. A árvore passava a ser o centro da atenção da noite, porque tudo que era presente estava ali. Então a árvore passou a ser um ídolo. E eu li aqui no começo, 1 dos Reis, capítulo 14, versículos 22 e 23, que as pessoas estavam fazendo seus cultos à sombra das árvores, e levantando os seus ídolos ali. Segundo agora dos Reis, capítulo 17, versículos do 9 ao 10, você vê que esta proibição de Deus vem lá do judaísmo. No Antigo Testamento, Deus já proibia isso. Desde o judaísmo isso é proibido. Os israelitas, segundo dos Reis, capítulo 17, versículo 9 e 10. Os israelitas fizeram coisas que o Eterno, o seu Deus, não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram colunas de pedras e postes ídolos. Deuteronômio, capítulo 16, versículos 21 e 22. Eu estou lhe dando muita informação a respeito do assunto. Informação bíblica. Deuteronômio 16, 21 e 22. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti, nem levantarás estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece. Irmão, o Velho Testamento, Deus alertava o povo judeu para não fazer esse tipo de coisa, que já era um costume pagão. Não estava instituído o Natal. Mas eles faziam essas árvores em alguns lugares anglo-saxões. Eles chegavam ao cúmulo de colocar nas árvores cabeças de crianças que haviam sido sacrificadas. Então Deus, com este conhecimento, estava proibindo que isso chegasse até o povo judeu, até o povo hebreu. Mas esse culto das árvores, que a árvore de Natal nada mais é do que um culto a uma árvore, porque não há ligação nenhuma entre o nascimento de Jesus e uma árvore. Não existe isso. Mas não tem como ligar uma coisa a outra. Só mesmo o paganismo poderia trazer isso e as pessoas adotarem. Esse culto foi sobrevivendo, foi passando, as pessoas foram achando bonitinho, bacaninha,
legalzinho, e foi até 1539, já havia sido introduzido nas igrejas católicas, apostólicas, romanas, e nas igrejas que já estavam fazendo parte da reforma, já estavam também usando as árvores. Em 1671, na França, fazia-se comemorações com árvores enfeitadas. Provavelmente a mulher que introduziu isso na França foi uma senhora chamada Charlotte Elizabeth da Baviera, princesa do Palatinado. E isso acabou ficando bonitinho, todo mundo achando bonitinho, chegou até os nossos dias. Segundo a eu estou dando aqui a informação secular da onde isso foi apanhado também. Enciclopédia Delta, volume 10, na página 5608 da edição de 1980, diz o quê? São diversas as suas procedências. Começaram com os escandinavos, que decoravam suas árvores com redes de pesca, depois os poloneses, e foi indo. A Bíblia está nos colocando, a Bíblia nos mostra, através do Velho Testamento, lendo o Velho Testamento, depois chegando em Jesus, o Novo Testamento, a gente observa que a Bíblia nos dá degraus de revelação. Esta revelação não existia lá atrás, a não ser a proibição de Deus. Deus proibiu, né, para o povo judeu. Mas aqueles que eram judaizantes, o que são os judaizantes? São aqueles que eram gentios, bárbaros, e que acabaram se convertendo ao judaísmo. Eles traziam muita coisa das suas práticas para dentro do judaísmo. E aí as coisas vão se espalhando, é assim que se espalham as coisas. E a gente não pode manter, até hoje é uma mentira dentro de nós. Eu falei de Nimrod e Semíramis. Você vai encontrar esses dois nomes no Velho Testamento. Grava bem, Nimrod e Semíramis. A história conta, olha só, a Bíblia fala sobre isso. Semíramis era mãe de Nimrod. E Nimrod acaba tendo relações sexuais com a sua mãe. Ele era apaixonado pela sua mãe e sua mãe por ele. E eles coabitam, mãe e filho, filho e mãe. E deste incesto nasce quem? Tamuz. Agora, o que eu vou falar aqui não é bíblico, é uma lenda muito antiga, mas não é bíblico, é uma lenda, mas eu quero falar para você entender a relação das coisas. A lenda conta que deste incesto, Nimrod e sua mãe Semíramis, nasce Tamuz. E que Semíramis continua virgem. Qual a relação que tem disso que eu acabei de falar? Semíramis tem um filho, mas continua virgem. Que relação é essa? Não parece uma relação católica, apostólica, romana de Maria? Porque os católicos dizem que Maria, mesmo depois de ter Jesus, continuou virgem. O que é um grande absurdo, porque ela teve outros filhos, né? Mas esta lenda diz que Semíramis continua virgem. A árvore de Natal, no conceito pagão, porque o conceito cristão não existe.
Não existe um conceito cristão para a árvore de Natal, só o conceito pagão. A árvore de Natal, no conceito dela, ressuscita esse deus pagão chamado Nimrod, que era filho de Semíramis e que teve relação com ela, que era sua mãe. No ocultismo ou nas religiões orientais, os espíritos dos antepassados são invocados por meio de uma árvore. A árvore de Natal, portanto, faça você isso ou não, eu até creio que não se faz isso, mas ela é um ponto de contato que os deuses gostam. Todo feiticeiro sabe disso. Todo feiticeiro sabe disso. Menos a igreja. Menos esses que se dizem pastores e que montam a árvore de Natal dentro daquilo que chamam de igreja. Quem tem uma árvore de Natal está, na verdade, eu não gosto de usar esse termo aqui, mas está, na verdade, dando uma abertura para esses guias, orixás, caboclos dos cultos afro-brasileiros. Nenhum crente coloca na sua casa um trono de Baal. A pessoa que é crente, eu fazia. Eu fazia, há muitos anos atrás eu fazia, mas eu não sabia. Mas como o diabo, eu falei de manhã e vou repetir, porque tem coisas que a gente precisa repetir. As pessoas acham que ficam todas felizes, né, quando acontece uma pseudo-provável manifestação dentro de uma igreja. Já falei também que acima de 90% nem manifestação demoníaca é, né? Mas o diabo trabalha com ocultismo. O diabo faz insinuações, coisas ocultas para enganar as pessoas. E as pessoas ficam todas felizes quando alguém diz que manifestou um espírito lá, que muitas vezes é chamado de diabo, satanás. Não é nada disso, né? As manifestações não são do próprio Satã. Satã só vai se manifestar verdadeiramente no anticristo, né? Você vê que tem certas coisas que a gente não aprova aqui e as pessoas fazem por total e absoluto desconhecimento da Bíblia. Sai diabo, não sei o que, mas não é o diabo que está ali. Se é verdadeiramente uma manifestação demoníaca, é um demônio, é um anjo caído, mas não é o diabo, porque o diabo só vai se manifestar através do anticristo. Olha o que diz a enciclopédia. É um livro secular, não é um livro cristão esse aqui que eu vou falar agora, é um livro secular. Enciclopédia Barça, volume 11, página 274. Está registrado aí, né? A árvore de Natal é de origem germânica. Lembra que eu falei dos anglo-saxões agora há pouco? Datando do tempo de São Bonifácio. Foi adotada para substituir os sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin, adorando-se uma árvore em homenagem ao deus menino. O que Odin era um deus. Os vikings adoravam Odin. O que um deus pagão pode oferecer a um cristão? O que um deus pagão está fazendo dentro de uma coisa que se chama igreja? O que as pessoas que frequentam uma denominação vão achar bonito algo que é erigido, levantado a um deus pagão? Qual a ligação que você consegue ver do nascimento de Cristo com uma árvore? Se você parar e pensar, não há base
Não há fundamento, não há orientação para que a gente faça isso. Isso só pode ter vindo mesmo, como eu acabei de explicar, do paganismo, adotado pela Igreja Católica Apostólica Romana, que adotou tudo praticamente do paganismo, e a Igreja Evangélica não poderia ficar fora. As pessoas exigiam. Então os pastores, entre aspas, para não perder os dízimos, as ofertas, os fiéis, acabam fazendo aquilo que o povo pede, ao invés de fazer aquilo que Deus manda. Mas se o povo não quiser mais, não venha, não ouça. Mas quem pensa assim, né? Guirlandas. Vai dar tempo de falar das guirlandas, que muita gente fala, não, eu não tenho árvore de Natal. Quando eu morava num apartamento, olha, no meu andar, eram 4 apartamentos, eram 4 no meu andar, só o apartamento que eu morava, que não tinha guirlanda. Todos os outros tinham. Guirlanda é aquele negocinho, né? Se põe lá na porta. Qual a ligação que tem? É um memorial de consagração. Ah, não, pastor, mas é um enfeite. Sim, é um enfeite. É um enfeite de funeral. É um enfeite de memorial a deuses. A validade deste mundo vegetal. A guirlanda é uma celebração esportiva. A guirlanda era a celebração das vítimas que eram sacrificadas aos deuses pagãos. Lembra que eu falei agora há pouco que em alguns países anglo-saxões eles pegavam a cabeça das crianças que eram sacrificadas aos seus deuses e colocavam lá nas árvores de Natal. A guirlanda, as pessoas que morriam, que eram sacrificadas a esses mesmos deuses, eles ofereciam guirlandas para o morto. O que são essas coroas que a gente vê nos enterros aí, né? Não é? Não é coroa, são guirlandas aquilo lá. Isso é um conceito pagão. Eu acabei de falar, isso vem lá de trás. Por que se faz coroa para o morto? Porque o morto era sacrificado para os deuses. Então, para amenizar o peso da família, mandavam aquelas coroas lá, para enterrar o sujeito, ou cremar o sujeito. Isso que é guirlanda. Guirlanda nada mais é do que uma coroa em menor tamanho, dessas que se colocam junto aos caixões, depois que fecham o túmulo, deixam lá em cima. Em alguns países da antiguidade, nestas festas, dessas datas aqui, que na realidade para eles eram para os seus deuses, não tinha nada a ver com o nascimento de Jesus. Eles colocavam guirlandas, essas coroas nas suas portas, dizendo que eles eram adoradores daqueles deuses, dando boas-vindas àqueles deuses. E hoje as pessoas colocam na porta das suas casas, dos seus apartamentos, dos seus comércios, dando boas-vindas àqueles deuses. A porta, você vê, a guirlanda, ela fica onde? Na porta. A porta é o quê? É o lugar de entrada das casas, dos comércios, das empresas. É um símbolo relacionado ao deus Apolo, honra ao deus Zeus, homenagem a Deméter, que em latim é Ceres. Agora olha aqui, Ceres. Quem é Ceres? Semíramis, a mãe de Tamuz, mãe e esposa de Nimrod. Olha só o que as pessoas fazem. Quando você coloca uma guirlanda, você está nada mais, nada menos do que participando de um cerimonial a Nimrod, a sua mãe e esposa Semíramis
e ao seu irmão, filho e neto e filho da sua mãe, Tammuz. Não, pastor, mas eu sei que você não faz por isso, você nem sabia disso, a grande maioria nem sabia, mas é isso. É isso. O mundo espiritual não quer saber se você sabia ou não. Isso é problema seu, as leis estão aí e todo mundo é obrigado a saber. Se você infringir uma lei, não adianta você falar, mas eu não sabia. Mas você é obrigado a saber. Essas coisas todos nós somos obrigados a saber. Não há nada numa coroa, numa árvore de Natal, numa guirlanda, com o nascimento de Jesus. A Bíblia nunca anunciou que Jesus pede guirlanda. A Bíblia nunca em lugar nenhum diz que tem que oferecer guirlanda no nascimento de Jesus. Por quê? Porque lá em Israel já se sabia que isto não era para o povo de Deus. Só existe uma guirlanda na Bíblia Sagrada, uma só. E esta foi feita em Roma para colocar na cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo no dia da sua morte. E foi uma guirlanda igual, coroa de espinhos, não há outra. E esta coroa, esta guirlanda que foi colocada na cabeça de Jesus, ela é um símbolo de escárnio, de vergonha, de zombaria. E quando você coloca isso na sua casa, quando você coloca uma árvore de Natal na sua casa, quando você coloca uma guirlanda na porta da sua casa, do seu comércio, da sua empresa, do seu consultório, você está fazendo exatamente isso. Zombando do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não há ligação nenhuma entre Jesus, a data do seu nascimento, árvore de Natal e guirlandas. Não há. Simplesmente não há. Nós vamos encerrando por aqui. Amanhã cedo eu vou falar de Papai Noel e de presépio. Amanhã cedo, se você quiser ouvir ao vivo, estarei pela rádio, pela 103.3, estarei pelo Ministério Graça-e-Paz.com.br, pelo Facebook e gravado depois pelo YouTube no nosso canal. Tá bom? Amanhã cedo, a partir das 10h05. Perdão. Nós vamos estar falando então sobre Papai Noel e presépio. Você vai ver quanta coisa interessante. Se der tempo eu falo também do espírito de Natal. Esse negócio de espírito de Natal é uma brincadeira, hein? Ah, nós estamos vivendo o espírito de Natal. Eu não estou vivendo o espírito de Natal nenhum, não. Só se o espírito de Natal está com vocês aí, comigo não. Né? Eu tenho certeza que nem com vocês está também. Nós estamos com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, irmãs, quarta-feira tem a ceia, tá certo? Vamos orar. Querido Deus, poderoso Pai, nós agradecemos o Senhor, a Tua bondade, a Tua compaixão, a Tua misericórdia e tudo isso que o Senhor nos ensinou hoje, Senhor, tanto de manhã como agora à tarde. Senhor, dá a coragem para o povo romper, Senhor, com todo esse paganismo que está infiltrado nas nossas vidas e, pior ainda, infiltrado na grande maioria das denominações que são chamadas de igrejas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, exclusivamente ao Senhor. Não é fácil, não é fácil. Mas com Tua ajuda nós sabemos que podemos não pecar. Esta é minha oração de louvor, de glória, de agradecimento ao Senhor,
no nome do Cristo Salvador Jesus. Amém.